Bem, mais um domingo para nós estarmos buscando a presença do Senhor aqui. Glória a Deus por isso, né? Vamos orar, amados. Pai querido, nós queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti, pedindo do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, pedindo, Senhor, que verdadeiramente a Tua palavra seja presente nas nossas vidas, Senhor. Nos faça entender um pouco mais esse capítulo, abra os nossos olhos espirituais para entendermos, ó Pai querido, aquilo que o Teu Santo Espírito orientou a Salomão escrever, em nome de Jesus. Amém, amados? Capítulo 10, né, um pouco atrasado, porque no domingo passado nós não conseguimos fazê-lo, mas nós estamos trabalhando aqui um tema, né? Como eu falei, desde o capítulo 7, Salomão vem dando várias dicas, eu tento trabalhar algum título, né? Quando eu escolhi a palavra niilismo, eu não estou pensando na década de 40 para cá, que o niilismo teve algumas conotações políticas, né, partidárias, inclusive. Então, se você procurar no dicionário, você vai ver que há alguma referência do niilismo com uma questão de anarquia, né? Mas não é esse contexto que eu fui buscar. Eu fui buscar lá atrás, na essência da palavra, que é o vazio, né? Que é uma coisa, a pessoa se perceber nesse buraco existencial, que é o que Salomão vai colocar aqui nesse capítulo 10, já indo próximo para os finais, né, do livro de Eclesiástico, onde ele nos convida a refletir sobre a vida. Aliás, todo momento de Salomão é um convite à reflexão à vida, né? Então, avançando um pouco aqui, amados, eu quero começar com alguns pensamentos de Nietzsche, um ateu, tá? Ele era uma pessoa luterana, mas a história, não vamos contar a história dele aqui, mas tem algumas frases dele, apesar de todo o ateísmo, né, que nós encontramos na história, que eu gosto muito. Primeira frase é: você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda a eternidade? Eu creio assim, porque isso aqui é até quase um conceito paulino, né? A palavra de Deus nos convida a refletirmos sobre esses valores. A verdade é essa, tá? É mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação. Acho fantástico isso, tá? Porque quando uma pessoa cai nesse aspecto, e Salomão vai falar muito hoje nesse capítulo 10, né? Quem luta com monstros, isso aqui eu sempre batia nessa tecla com o pessoal que trabalhava com batalha espiritual. Ficava expulsando demônio, que eles acabavam vendo demônio em tudo quanto é lado. Quem luta com monstros deve velar, porque ao fazê-lo não se transforma também em monstro. E se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. É uma frase para se pensar mesmo e refletir, né? O homem que não pratica o mal com medo do fogo do inferno vale zero. Então são frases interessantes de Nietzsche e que, apesar de todo o ateísmo dele, como eu disse para quem conhece a história, ele se decepciona com a tradição religiosa e cai nesse vazio, né? E é muito interessante isso, tá ok? Então, tem um lado positivo de Nietzsche? Tem, quando ele caminhava crendo em Deus. Tem um lado negativo de Nietzsche, quando ele cai no ateísmo, né? Ele cai naquele momento onde ele se decepciona. E aqui, por que eu escolhi Nietzsche para começar? Primeiro, porque tem muitas questões aqui que vão nos chamar a atenção. Tá? Segundo, esse capítulo vai tratar muito isso. Então, estamos caminhando para os capítulos finais do livro de Eclesiastes. Aqui nesse final de livro, começamos a encaixar os pensamentos, né, de Salomão ao longo do livro e identificar sua mensagem final. Nós já podemos ter uma ideia exatamente de onde Salomão quer chegar só a partir do capítulo 7, mas o capítulo 10 é o que eu falei, 9 e 10, 9 e 10, tá, gente? Ele faz uma junção dos seus pensamentos, da sua agonia, da sua angústia, né? Aquele cara que começou a olhar uma série de coisas e começou a se pensar, meu Deus, aonde que a humanidade está indo? Por que tem acontecido essas coisas? Então é muito interessante nós entendermos esse aspecto. Sempre disposto a não esconder nada, isso que é fantástico em Salomão. Ele abre esse capítulo 10 com uma imagem pungente. Qual a mosca morta faz unguento ou perfume, né? Exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Nós vamos pegar outras versões, tá?
mas estultícia, tolice, ignorância. A King James vai trabalhar com a palavra ignorante, tá? A Messenger vai trabalhar com a pessoa que não pensa, que não consegue ter discernimento. Por isso que eu tenho falado que uma das questões que eu tenho orado muito por esses dias é que eu e você, como filhos de Deus, possamos ter discernimento espiritual. Não só para entendermos a palavra de Deus, mas principalmente para nós entendermos o momento no qual nós estamos vivendo agora, amados. Isso é muito importante. Então a versão King James soa um pouco melhor, mas exala o mesmo fedor. As moscas mortas fazem com que a pomada do farmacêutico exale um mau cheiro. É o que ela está falando. Então não importa o que está por detrás, o mau cheiro que é exalado é algo terrível, né? A sabedoria é doce, ele vai trabalhar muito nessa questão da sabedoria também. Aliás, ele vem trabalhando todo o seu livro sobre sabedoria, ele já tinha trabalhado isso em Provérbios. Tá? Provérbio foi escrito antes de Eclesiastes, e lá em Provérbios ele vai colocar sabedoria messiânica, ele já está apontando para Jesus Cristo como única possibilidade desta sabedoria espiritual, não uma sabedoria cognitiva, racional, cartesiana, ou seja, de conhecimento, de entendimento matemático, físico. Não, é uma sabedoria de vida. No entanto, basta um pouco de tolice para azedar as coisas, porque a tolice fede. O que ele está colocando é o seguinte, é exatamente este momento, e eu diria mais, se Salomão tivesse vivo hoje, ele iria se decepcionar com a ignorância, né? Ou seja, com essa ignorância funcional que nós estamos vivendo, não só no meio evangélico, na sociedade, mas principalmente no meio evangélico, em busca de tantos ismos e esquecendo de buscar a Jesus Cristo. Então, basta uma palavra precipitada, uma observação rude, uma decisão apressada, um prazer tolo, uma explosão de raio para estragar tudo. Ele vai trabalhar, por isso que ele falou sobre a reputação. Tá? Ele vai trabalhar muito aqui sobre esse aspecto. O que Salomão está dizendo, olha, às vezes o cara está construindo uma coisa bacana, mas basta uma situação, tudo cai por terra, né? Então, o que ele está falando? Como que eu e você vamos lidar com isso, amado? Aí entra, por isso que não dá para tirar a Bíblia e isolar num versículo só, ou num capítulo só. Nós precisamos entender todo o contexto. E você vai para Paulo, e Paulo, primeiro você tem que entender que Paulo, ele era um judeu. Como judeu, ele teve que estudar os livros sapienciais, ou os livros da sabedoria. Tá? Então ele estudou Salmos, por isso que ele tem uma visão muito messiânica, tá? E ele estudou os livros de Salomão. Quando ele é expulso, ou quando ele passa pelo processo de conversão, aí ele vai se dedicar ao livro de Deuteronômio e Isaías. Mas ele já tinha esse background, então por isso que Paulo é a pessoa que mais vai falar sobre a necessidade, principalmente em Colossenses, a necessidade de nós tomarmos cuidado, nós temos discernimento para não estragar tudo. Então ele vai trabalhar muito isso, apóstolo Paulo. Então, eu gosto muito desse autor, Derek Kidner. É mais fácil produzir fedor do que criar doçura. Né? Uma coisa assim, é interessante que ele vai colocar tudo conectado com aquilo que eu tenho falado, que é o ponto da nossa sabedoria, do nosso discernimento. Quando eu colocar a palavra sabedoria, repita que eu não estou colocando a sabedoria cognitiva cartesiana, essa coisa mensurada, tá? Essa coisa que você lê em muitos livros, você adquire conhecimento X ou Y. Estou falando da sabedoria que a Bíblia coloca, que é a questão do discernimento espiritual. Okay? Porque sabedoria ele já tinha. Tá bom? Então, quando o assunto é doçura, Eclesiastes pode ajudar, pois foi escrito para agraciar nossa vida com a fragrância da sabedoria divina. Então, quando a questão é doçura, o que Salomão está dizendo é o seguinte, olha, a verdadeira sabedoria, a verdadeira doçura da sabedoria, ela está no conhecimento divino, ou no discernimento divino, aquilo que Paulo vai trabalhar, né, principalmente na carta de Filipenses, sobre a alegria, sobre a satisfação com pequenas e grandes coisas. Paulo vai trabalhar também no contexto, né, de Colossenses, sobre a necessidade de nós termos esse discernimento e andarmos nesse discernimento. E Paulo sempre vai trabalhar isso em Efésios também, onde ele fala que eu e você precisamos acessar as regiões celestiais. O Paulo não está dizendo sobre batalha espiritual, necessariamente, mas eu penso que pelo todo o contexto, tanto é que Efésios capítulo 5, ele fala o seguinte, ó,
Monte Hebron, vocês precisam aprender a remir o tempo. Vocês precisam entender os sinais dos tempos. Vocês precisam discernir o momento no qual vocês estão vivendo. Então, eu penso nessa questão que é muito forte. Então, nesse capítulo, temos Salomão nos apresentando as consequências da loucura. Por isso que eu falei, e eu coloquei o título dessa palavra de hoje, o niilismo em Salomão. Né? Para quem chegou atrasado, não o niilismo da década de 40 para cá, mas o niilismo anterior, que é o vazio, a angústia de viver. Tá? Ele é responsável por muito males. E essa loucura aqui, Salomão vai classificar sabedoria, discernimento espiritual, loucura, ausência da graça de Deus, da bondade de Deus. Por isso que ele, a partir do capítulo 6 e 7, ele vai falar que eu e você deveríamos ter gratidão, e nessa gratidão nós deveríamos desfrutar do nosso trabalho o melhor que podemos ter, sempre sabendo que tudo isso é dom gratuito de Deus, tá? Enquanto o coração do sábio está inclinado para o bem, o coração do louco conduz por caminhos tortuosos. Tá? Ele vai trabalhar muito, aliás, ele já vem trabalhando, mas ele vai falar dessa questão da maquinação, tá? A pessoa que não é sábia, ela não consegue pensar positiva. Abrindo parênteses, meu amado, se a gente for levar na literalidade o que Salomão está falando, muitos cristãos pecam aqui. Quando um cristão ele tem um pensamento dissimulado, egoísta, ou mesmo um pensamento de fracasso, ou mesmo um pensamento de autoestima baixa, ou mesmo um pensamento de incapacidade, tá? Esse cristão está longe do propósito de Deus, porque em Deus nós somos mais do que vencedores. Em Deus nós somos amados. Tá? Pensa bem, meu amado, o Espírito Santo, aquele que chocou, nós estudamos já essa palavra pairar no hebraico, chocar, trazer à existência. O Espírito Santo que trouxe à existência das palavras de Deus, que gerou vida e criou o que nós temos hoje, ele habita em nós. Eu acho que falta para a igreja entendimento do que é a grandeza de ter o Espírito Santo nas nossas vidas. E Jesus falou, eu vou deixar eles não para vocês serem cheios, né, do dom de língua, discernimento, mas para que vocês possam não esquecer e entender. Ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas, tá? Então, essa sabedoria não se aprende com um único exemplo ou com uma sucinta lista de ordem, mas por meio de uma vida inteira de reflexão sobre as experiências da vida e o estudo cuidadoso da palavra de Deus, tá? O que Salomão está nos convidando, ele está dizendo o seguinte, Monte Hebron, eu cheguei até aqui, tá? Eu já estou velho, eu comecei a minha caminhada pedindo sabedoria para Deus. Eu fui, sim, o homem mais sábio da história da humanidade. Eu conheci todos os pormenores. Então, o que eu estou escrevendo aqui para vocês, Monte Hebron, aprendam a refletir sobre a vida, mas aprendam cuidando da palavra de Deus na sua vida. Eu acho fantástico isso. Tá? E é o conselho que talvez que toda a igreja atual tem que receber. Então, para entender essa diferença, precisamos conhecer a definição bíblica de tolice. Okay? Um tolo, no sentido bíblico, não é necessariamente alguém com pouca inteligência. Entendeu? Por isso que eu falei que a sabedoria aqui não é cognitiva, racional, cartesiana. A sabedoria aqui é uma experiência de vida, é um caminhar de vida. Tá? O termo se refere, tolice, antes, né, a alguém que não tem o aprimorado temor a Deus, portanto, tende a seguir na direção errada na vida. Tolo é quem diz, no seu coração não há Deus. Tá? O Salmo 14, versículo, esse é o tolo. Tá? Não adianta você ter começado bem, você precisa ir até o final bem. Ok? É uma frase, né, de coach, é uma frase que todo mundo está falando, mas é uma frase que talvez eu e você precisaríamos refletir sobre ela. Tá? Então, o convite de Salomão nesse capítulo 10 é que eu e você já vem fazendo, eu digo desde o capítulo 7, mas aqui ele chega num ponto que ele vai colocar algumas dicas a mais. Para o capítulo 11 praticamente ser um capítulo escrito mais para a juventude, não na questão da faixa etária, para aquelas pessoas que ainda acham que têm sonhos a viver, mas isso nós vamos ver domingo que vem, ok? Então, muitas vezes a tolice está intimamente associada à perversão. Salomão as mencionou junto a alguns capítulos. Não seja demasiadamente perverso,
nem seja louco. Por que Salomão fala o seguinte, olha, se a sabedoria é uma pessoa caminhar ouvindo a palavra de Deus, o tolo, o louco, tá? É alguém que caminha sem ouvir a palavra de Deus. Então, essa pessoa, com toda certeza, terá perversidade no seu coração. A palavra perversão, a partir da década de 30, por causa de Freud, num artigo, né, em 1939, ela entra só para uma conotação sexual, perversões sexuais. Todo mundo já deve ter lido, quem fez faculdade já deve ter ouvido falar disso. Tá? Mas a palavra perversão, na antiguidade, ela significava alguém que não tinha objetividade, alguém que vivia a vida louca, a vida leva eu, alguém que não tinha um senso comum de existência. Porque o convite da palavra de Deus é que eu e você tenhamos um senso comum de existência. Tá? Então, eu sei porque eu vivo, eu sei qual é o meu chamado, eu entendo o que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Então, esses são os valores que a palavra de Deus vai nos convidar, principalmente nesse capítulo. Então, além de dizer como evitar a tolice, Salomão nos diz também como devemos reagir à tolice da vida dos outros, o que é uma coisa muito interessante, principalmente nesse ano 2022, onde nós entraremos num ano muito complicado, e eu tenho dito isso. Eu disse lá atrás, né? Lá atrás eu falei que na última eleição, que seria um período onde, se a igreja não tomasse cuidado, famílias seriam divididas, famílias seriam afastadas. Então nós precisamos olhar para esse contexto e buscar esse conhecimento nesses dias atuais. Então é isso que talvez Salomão vai estar nos orientando. Então, enquanto os versículos 1 a 3 definem a diferença entre sabedoria e tolice, tá? Nós vamos ver cada um desses versículos. Os versículos 4 a 7 nos dão um conselho prático para lidar com muitas pessoas tolas que se encontram no nosso caminho. Então, do versículo 4 a 7, você vai aprender como lidar nesse ano 2022 com muitas tolices que nós talvez vamos ter que escutar, principalmente na questão política. Tá? Então, Salomão está dizendo, cara, presta atenção no que eu tenho para te dizer, eu tive várias experiências, eu passei por muitas situações, então eu queria que você alinhasse, né, toda a minha sabedoria, toda a minha experiência, muito mais experiência, como eu falei já no começo. Então, há tantas pessoas tolas ao nosso redor, tantas pessoas que não temem a Deus, mas que vivem apenas para si mesma, que mais cedo ou mais tarde sua tolice nos deixará frustrados. Tá? É duro encontrar pessoas sofrendo por determinadas situações, mas elas não querem sair daquele buraco. Pessoas ignorantes no entendimento do relacionamento, em tantas outras áreas. Como eu disse, nós não estamos falando da sabedoria cognitiva racional cartesiana, nós estamos falando da sabedoria de vida. Eu vou frisar isso mais algumas vezes nesse capítulo, porque é muito importante que você entenda que essa sabedoria aí é alguém que está dizendo, cara, eu estou falando da minha própria experiência. Tá? Então é a experiência de vida, a famosa experiência de vida que nós estamos falando. Eu estou um pouco rápido, porque deu 70 slides. Então, senão eu vou ter que parar pela metade daqui a pouquinho e deixar a segunda parte para domingo que vem. Tá? Muitas pessoas perversas são deliberadamente maliciosas. Essa palavra maliciosidade dentro do contexto hebraico é muito interessante, porque ela vai trabalhar aquilo que Tiago vai trabalhar também, e o próprio apóstolo Paulo, e o livro de Hebreus, sobre pessoas que maquinam o mal, pessoas que têm já nos seus corações aquela situação de inveja, situações mal resolvidas. A psicologia hoje fala muito sobre isso. Pessoas mal elaboradas, mal resolvidas, como que elas são maliciosas. E essa palavra maliciosidade, né, no contexto hebraico, não é no sentido sexualizado. Nós temos uma dificuldade muito grande a partir da década de 30, 40, principalmente da década de 50, onde é o auge, né, o pico, né, do monte da sexualidade, onde o mundo entra na década de 60, a descoberta da pílula. Então você vai ter uma série de informações. Aonde que eu quero chegar? A palavra maliciosidade, perversidade, a partir da década de 50 e 60, ela passa a ter uma conotação só na área sexual. Então, adultério passa a ser só sexo. Só que antes disso, nós precisamos pegar o que Salomão estava dizendo. A palavra adultério tem uma conotação espiritual. A palavra perversidade tem uma conotação espiritual no sentido de alguém que anda fora dos caminhos do Senhor, do sentido do temor.
essa pessoa que anda fora do temor de Deus, ela vai gerar no coração dela uma malícia. E o que é essa malícia dentro do contexto hebraico? Maldade. Maldade. Ela vê maldade em tudo, ela desconfia de tudo, então é mais ou menos, não cresce nada no coração dela. Mas o tolo, por sua vez, é caracterizado por uma desobediência impulsiva, uma arrogância egoísta, um desrespeito refletido pela santidade de Deus. Tá? Amado, nós estamos vivendo isso. Eu posso dizer, sem medo de errar, que a igreja, tá, vou dizer a igreja brasileira, está vivendo uma tolice espiritual. Porque muitas pessoas estão perdendo o temor da santidade de Deus. O temor da santidade de Deus. E aí eu e você precisamos entender e voltar àquilo que a própria palavra de Deus vai nos convidar. Volte ao primeiro amor. Tá? É voltando ao primeiro amor que nós seremos curados, seremos restaurados. Tá? Haverá dentro de nós uma mudança existencial que vai nos levar a vivermos o melhor de Deus para as nossas vidas aqui na Terra. Tá? Então, nas palavras de Dan Allender, tá? Ele é culpado de ira intensa direcionada contra si mesmo ou os outros. É um psicólogo que fala que a maior culpa da sociedade pós-moderna é o egoísmo, tá, indisciplinado, onde tem levado as pessoas a viverem pensando em si próprias e, consequentemente, não ajudando o próximo. Tá? Nós estamos vivendo isso muito de perto. Então, ele é culpado da vida, de uma ira intensa direcionada contra si mesmo ou os outros. Tá? Nós nunca tivemos, na história da adolescência, um índice tão grande de suicídio entre adolescentes e principalmente automutilação. E a automutilação é aquela raiva que o adolescente tem contra o sistema, contra a família, contra ele mesmo, que ele lança para o seu próprio corpo. Tá? Então, nós estamos vivendo esse tempo. Quando Salomão fala assim, igreja, vocês não estão percebendo o momento atual, vocês não estão fazendo uma leitura correta de exatamente das coisas que estão acontecendo ao redor de vocês. Então prestem atenção nesses valores. Aí entrando, tá? São quase 10 horas, talvez eu vou deixar a segunda parte para domingo que vem, tá, gente? Porque são, como eu falei, estou no slide 21 e ainda falta 50. Então são, ok? A mosca morta faz um ganho do perfumador exalar mau cheiro, tá? Eu quase estou colocando o versículo transliterado, mas eu entendo que você já leu o capítulo 10 como tarefinha para casa. Se nós deixarmos a segunda parte, leia de novo. Então, algo tão insignificante quanto uma mosca estraga até o mesmo melhor perfume, tornando-se tão asqueroso que todo frasco tem que ser jogado fora. O que Salomão está trabalhando aqui, amado? Salomão está trabalhando assim, uma coisa tão pequena e ele vai pegar uma coisa nojenta. O cara fez um perfume maravilhoso e, de repente, uma mosca insignificante põe todo aquele trabalho a perder. Salomão está falando do nosso testemunho. Salomão está falando da nossa conduta. Tá? Aquela pessoa que prega o amor, convida o funcionário, convida o patrão, convida o amigo para ir para a igreja. Né? Vamos lá para o nosso culto. E, de repente, ele tem um rampante de ira. Ele toma uma atitude enérgica, áspera, irada, egoísta, idiota. Né? E, de repente, aí ele olha para tudo, mas é o meu jeitinho, é o meu signo, como eu gosto de brincar, né? Assim, amém. Obrigado, Nancy. Então, quando você olha para essa questão, meu amado, você precisa entender o que Salomão está dizendo. O que adiantou você ficar pregando? O que adiantou você se preocupar em convidar tanto se você não testemunhou e se você não mostrou para as pessoas, tá, que a tua vida fala mais alto que as tuas palavras? É mais ou menos essa ideia que está por detrás, tá, de Salomão. Então, a frase propõe uma analogia ao comportamento humano. O indivíduo passa a vida construindo uma reputação, tá, sábio e honrado, porém um pequeno erro arruína todos os seus esforços. É claro, amado, que nós temos uma questão aqui que tem que se abrir um parênteses. Eu não vou preocupar com o tempo não, viu, meu amado? Nem que eu tenha que dar a segunda parte do domingo que vem, porque tem coisa aqui fantástica. Eu estava lendo isso, tá? Nós precisamos tomar cuidado com uma questão que a nossa sociedade tem vivido muito forte, que é o tal do julgamento. Você vai ter autores como Richard Foster, o próprio Max Lucado vai trabalhar isso, C.S. Lewis já trabalhava isso também, autores evangélicos, cristãos, que eles vão trabalhar o seguinte, como que a nossa sociedade está olhando para o outro, analisando o outro, porque
ela não consegue olhar para si mesma. Tá? Então, às vezes eu quero esperar santidade no outro, tá? Eu quero entender e julgar o outro, mas eu não sou capaz de olhar para mim mesmo. Esse é um problema seríssimo, tá? Porque isso vai gerar dentro da igreja um julgamento, uma acusação. Tá? Eu sempre sou o dono da verdade, e na sociedade é o que está acontecendo. Aquilo que eu já falei em várias situações. O pior momento da sociedade hoje chama-se confronto. Tá? Ninguém gosta de ouvir um feedback, ninguém gosta de ser confrontado. Mesmo que o feedback for positivo, sempre vai ter, porque nem o feedback, quando o feedback é só positivo, não é legal, tá? Quem trabalha com RH sabe o que eu estou falando. O feedback ele tem que ter os dois lados. Mas, enfim, as pessoas não sabem esse confronto. Então, o que me chama a atenção, o que eu falei que talvez eu demore um pouco mais. Como eu tive 2 semanas para preparar esse estudo, eu passei a ler outros livros que falavam sobre esse versículo 1. E é interessante que todos eles vão trabalhar essa ideia de como que a sociedade pós-moderna, individualista, fragmentada, eles vão usar vários termos que a sociologia, a antropologia gosta de usar, mas como que a sociedade hoje ela não consegue olhar para si mesma. Tá? Aquele versículo, né, que hoje tem ceia, que o apóstolo Paulo sabiamente falou, examine-se o homem a si mesmo, as pessoas não conseguem. A segunda questão muito séria é que por causa de uma dogmatização da religiosidade, Marilene Chaui tem um artigo que ela fala assim, a castração da religiosidade, quando ela vai escrever a tese de doutorado dela sobre Spinoza, né, Baruch Spinoza, um filósofo, e ela fala assim que a pior coisa que existe na humanidade chama-se as proibições. Ela vai falar sobre várias coisas e entra na religiosidade ou na religião. Tá? Ela fala que a religião é um lugar de proibições. Na realidade, é um lugar ou é um pensamento muito errado, porque a palavra de Deus não é um lugar de castração. A palavra de Deus é um lugar de discernimento. Então, eu e você deveríamos escolher, eu já volto no versículo, eu e você deveríamos escolher uma conduta, um comportamento, tá? Por causa do meu entendimento daquilo que Deus quer, ou seja, do meu discernimento. É isso que Salomão está falando. Tenha discernimento, não seja um tolo, tenha sabedoria espiritual. Para você tomar uma decisão e ninguém fala assim, nossa, mas você não vai fazer isso porque tua igreja proíbe, não. Eu sou livre, mas eu sou livre para escolher. E é isso que 2 domingos atrás nós trabalhamos Sartre, hoje eu estou trabalhando Nietzsche, né? Quando Sartre fala que a pior coisa que o ser humano tem, a humanidade tem, é o livre-arbítrio. Por quê? Porque é muito difícil você fazer escolha. E é muito mais difícil ainda você arcar com as suas escolhas. Tá? As pessoas erram. Não, eu errei porque meu pastor é isso, porque a minha igreja é fraca, é porque eu estou decepcionado, é porque o fulano eu não acredito na vida dele. Nós temos uma série de argumentações. E o Salomão está dizendo assim, olha, cara, sabe o que está acontecendo com você? Você não está tendo sabedoria. Então, essa tua postura está desconstruindo toda a verbalização que você tentou colocar daquilo que realmente você deveria estar fazendo, que é o testemunho. Por isso que Spurgeon fala, quando você for pregar o evangelho, tá, se for preciso, use as palavras. Eu acho interessante isso, porque ele está dizendo o seguinte, olha, nós pregamos o evangelho muito mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. E aí é um convite. Então, versículo 2, a tradição considera o lado direito mais hábil, enquanto o esquerdo é tido como o mais desajeitado. É aqui que eu falei, gente, no comecinho do estudo, que algumas palavras, que nem o niilismo. O niilismo, até a década de 30, 40, ele era considerado uma pessoa, um vazio existencial, uma pessoa sem algumas razões de viver. Tá? Aí Nietzsche entra, Nietzsche pega esse termo, começa a falar da angústia, começa a falar do vazio, vem Soren Kierkegaard, também vai trabalhar essa questão do vazio, da complexidade da humanidade, do ser humano, entendeu? O próximo livro que eu vou estar lendo, peguei hoje, tá? É esse aqui, O Desespero Humano, de Soren Kierkegaard. Então são autores, né, que vão trabalhar essa questão desse vazio. E aí ele falava, eles vão trabalhar esse termo, né, do niilismo. Então, entendam isso. E também havia nessa cultura, o próprio cristianismo vai usar, apartai-vos de mim, né, para a esquerda, vai ter aquela ideia de direita e esquerda, né? E aí na década de
50, mais exatamente, a palavra esquerda e direita tem uma conotação política. Então não é política, tá? Eu já vi muitas pessoas usarem esse versículo para brincarem, né? O cara hábil é de direita, o tolo é de esquerda, mas não é. Se bem que hoje parece que... Bom, vamos lá. Então o mais sábio conhece a forma certa de fazer as coisas, ao passo que o estulto, né? O tolo faz tudo errado e mal feito. Então ele vai fazer essa referência, que é uma questão cultural, tá? Do lado esquerdo, do lado direito. Tanto é que até alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, a igreja pensava que quem escrevesse com a mão esquerda, tá, era quase que uma questão demoníaca. Eu não sei se vocês sabem, eu já contei minha história, mas eu era canhoto. E meu pai, ele me obrigou a escrever com a mão direita baseado nessa ideia, nessa interpretação. Tá? Então, nós estamos falando da década de 60 para cá, a coisa não é tão antiga assim, né? E por isso que às vezes, quando eu estou não refletindo, eu levo a mão esquerda mais rápida, né? E é por isso que todo gago ele é canhoto, né? Mas vamos sair daqui, vamos entrar e voltar no estudo. Uma questão de lateralidade, tá bom, gente? Versículo 3. O tolo demonstra falta de bom senso até nas coisas simples. Se expõe, então logo põe o pé fora da casa. Ele proclama abertamente que é tolo para todos que o encontram. Essa é uma figura que eu demorei para achar, porque eu já tinha lido um artigo, e no artigo que eu tinha lido lá atrás, foi em 2008, gente. Eu sei porque essa data... Eu estava lá na casa da Daiane, lá nos Estados Unidos, né? E eu vi essa imagem do homem abóbora. E o autor falando assim que a humanidade ela está enraizada nos seus medos. Ele fala bastante coisa. E eu quis achar essa imagem justamente para colocar aqui. Às vezes a pessoa sai para fora e ela não percebe que ela está levando todo aquele egoísmo, o mundo dela para fora. Tá? Então é essa questão que eu tenho trabalhado muito em algumas mensagens, a questão da dissimulação, que às vezes acontece no meio evangélico. Isso é muito sério. Então, enquanto os versículos 1 a 3 definem a diferença entre sabedoria e tolice, os versículos 4 a 7 nos dão um conselho prático para lidar com muitas pessoas tolas quanto pelo mundo. Eu já coloquei isso aqui, eu estou enfatizando isso aqui. Então, o versículo 3 existe diferença entre ser sábio e ser tolo. E agora nós vamos ver como então que eu e você vamos lidar. Por isso que é uma porta aberta e você tem que sair para fora. E como que você vai lidar com essas pessoas tolas que estão diretamente ligadas no nosso convívio, tá? Ou no nosso dia a dia. Esse é o desafio da palavra de Deus. Não é viver, por isso que eu falo para as pessoas, viver o cristianismo lá na igreja é muito fácil. Tá? Viver o cristianismo dentro da nossa casa é muito fácil, mas nós somos chamados para ser luz nas trevas. E aqui nós precisamos colocar uma série de questões aqui que nós não vamos entrar por causa do tempo, mas um ponto é importante. Às vezes, a igreja foi chamada para saquear as portas do inferno. Só que a igreja, o que fez? O inferno é um gueto. Então, lá é um lugar que nós não podemos entrar. Então, o crente não pode ir aqui, o crente não pode ir ali. Tá? Então, criou-se guetos onde o crente não entra, onde Jesus estaria fazendo o contrário. Eu falei, não, gente, é lá que nós temos que entrar. É lá que nós precisamos ser luz. É lá que nós precisamos ser sal. Então, o contexto todo é esse. Se o governador, e aí ele vai entrar na questão do governo, gente, é muito interessante, tem tudo a ver com os nossos dias. Tá? Eu vou colocar algumas questões aqui. Eu tenho ficado indignado com tanta falta de respeito para algumas situações que têm acontecido na nossa sociedade e até no meio evangélico entre algumas pessoas, principalmente nesses momentos todos aí, tá? Mas nós vamos chegar lá. Se o governador explodir de raiva com você, é melhor ficar onde está em atitude de humildade e submissão. Tá? Aquele ditado, né? Quem sabe, quem está com a ordem ou com o poder, se cala e fica quieto. Tá? Quem cala consente, não é essa a ideia. Você sabe quem é que está falando, então fica quieto. É uma questão de respeito à autoridade. O que tem acontecido hoje, gente, a partir da década de 68, porque 68? Nós precisamos entender a história. A história ela é linear, mas ela vai ser cíclica ao mesmo tempo. Tá? A história vai nos mostrar que, a partir da década de 60,
quando houve uma série de desavenças por causa de 48, com a Segunda Guerra Mundial, com a decepção da filosofia, decepção da humanidade, as pessoas, a humanidade foi procurar pontos alternativos. E eles caíram naquilo que foi a marca da década de 60 para 70, sexo, droga e rock and roll, principalmente por causa da liberação da pílula. Tá? Então, quando você pega esse momento, você vai ver que entrou aí uma raiz de rebeldia. E a década de 68 é um marco histórico, houve rebeliões, nunca tinha tido protesto nas ruas tão forte como aconteceu em vários lugares. Na França foi o mais forte, aconteceu no Brasil também, tá? Nos Estados Unidos. Protestos, né, contra o governo. Até então as pessoas se calavam. Quem acompanhou o período da Guerra do Vietnã, as pessoas foram em frente ao Capitólio, em frente à Casa Branca, jogaram pedras. Tá? Isso nunca tinha acontecido. A humanidade despertou. Muitos falaram assim que era o momento do avatar, né? O momento do despertar. E haveria de vir esse avatar que estaria, essa sabedoria de se posicionar era o avatar, era uma grande descoberta. Você vai ter Carlos Castaneda, Lopes Rampa, quem gosta de ler. Aliás, estão todos aqui atrás desses livros, tá, gente? Todos lidos, né? Lopes Rampa, Carlos Castaneda, você vai ter esses autores, todos eles falando desse momento. O que eu quero chegar é que isso levou na nossa sociedade um espírito de rebeldia. Esse espírito de rebeldia que nós estamos vendo hoje em todas as áreas, na estrutura familiar, na estrutura eclesiástica, na estrutura política e na estrutura trabalhista também. Tá? Então, isso é muito importante você ver o que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo assim, olha, se o cara está ocupando uma posição de poder, respeite. Porque queira ou não queira, quem colocou ele lá foi Deus. É difícil entender isso, tá? Então, a mansidão para Salomão é o melhor caminho para acalmar as pessoas e fazer expiação pelos erros cometidos. Ele vai trabalhar isso muito no livro de Provérbios, onde ele vai dar vários conselhos, tá? Sobre os aspectos de você afastar a ira, de você não gastar tempo com pessoas tolas. O livro de Provérbios se encaixa muito aqui, lembrando e repetindo, ele escreveu antes Provérbios, para depois escrever Eclesiastes. Então ele vai trabalhar aqui, ó, gente, nessas situações, tenta ficar calmo. Agora, a mansidão, gente, não é uma situação de bobeira, de idiotice, tá? Porque para ser manso, você tem que ser muito corajoso. Tá? Para você ter domínio próprio, meu amado, domínio próprio talvez seja o último ponto. Tá? Você vai ter vários autores, desde esse crítico, né, ou mal entendido ou não, do Napoleão Hill, até o próprio Nietzsche, Heidegger vai trabalhar isso, que um maior inimigo, ou o último inimigo, a última fronteira que nós vamos enfrentar, somos nós mesmos. Tá? Quem já leu Humberto Eco, né, O Nome da Rosa, quando os padres estão dentro lá, né, daquele convento, e um dos padres vai cometer um pecado, e aí ele vai confessar lá pro Sean Connery, né, que era o padre detetive, né, no filme, né? O Humberto, no livro do Humberto Eco tá bem melhor, tá? Ele vai trabalhar esses aspectos de como que eu e você deveríamos entender e analisar cada situação e aproveitando para nos conhecer, porque a partir do momento que nós vamos nos conhecer, nós teremos condições de ter domínio próprio. Sim, a mansidão, principalmente quando chegar de junho, mas de julho em diante, meu amado, tá? A mansidão e domínio próprio vai ter que ser a marca da igreja ou da minha vida e da sua vida. A partir de julho, pode escrever o que eu estou falando. Tá? Nós vamos lidar com uma série de situações que vão querer mexer com a nossa ira, situações de tolos usando a internet para falar um monte de bobagem. Então nós vamos precisar de muita sabedoria, sim, e essas horas nada melhor que a mansidão para nós tomarmos conta disso. Então, veja só, em vez de fugir da tirania ou de tomar a lei em suas próprias mãos, essa é a ideia de Salomão, tá? Ou de alegar que temos o direito de ficar irritados ou dizer que não temos a obrigação de obedecer a um governo tolo, Salomão recomenda uma reação calma, quieta, que afasta a ira. O próprio Novo Testamento, principalmente, gente, foi escrito
debaixo de uma tirania, tá? Tirania cruel da opressão romana. Tá? Você vai ter, vamos pegar o caso de Nero, ele taca fogo em Roma e culpa os cristãos. Tá? Você vai ter Domiciano falando que os cristãos eram carnívoros, porque eles comiam do corpo de Cristo e bebiam do sangue de Cristo, né? Eles eram vampiros, né? E você vai ter o próprio Tito, que vai destruir o templo, dizendo que ali era um lugar assim ele usa um termo pesado, tá? Mas de quase de um culto egoísta, fechado, narcisista, isso. Uma questão narcisista. Eusébio de Cesareia vai escrever sobre isso. Tá? Vai ter outros autores que vão escrever sobre isso também, nesse momento. Então, nessa opressão que a igreja primitiva estava vivendo, você não vê nenhum momento, tá? O conselho dos apóstolos é: pegue em armas, boicote, não faça isso. Pelo contrário, ore pelas autoridades, clame pelas autoridades. Daqui a pouquinho, não sei se nós vamos chegar lá hoje, porque realmente eu estou propenso a parar até quando der 10, 20. Tá? Salomão vai dizer o seguinte: olha, gente, mais ou menos vou colocar com as minhas palavras, tá? Você precisa orar pelas autoridades, porque quanto mais Deus abençoar quem está no poder, mais consequências boas para a cidade você vai ter. Logo, você também vai ser beneficiado. É como Salomão fala assim: ó, se você ficar profetizando, proferindo palavras malditas contra o governo, por mais certo ou errado, tá, você está gerando palavras malditas nesse governo que gerarão situações malditas para a tua vida. Aqui não é uma situação tola, meu amado, uma situação de você se calar. Você vai ter um autor mais próximo nosso, né, que é o Dietrich Bonhoeffer, Submissão, que ele escreve um livro sobre a submissão, e ele vai colocar alguns conceitos, ele vai tentar trabalhar uma outra área. Tá? Nós temos dois lados para analisarmos. Tá? Okay? Quando você entende, o próprio Paul Tillich vai escrever um pouco sobre isso. Né? Quando você vai olhar para esse conceito, você tem que entender exatamente como que o Senhor gostaria que nós nos comportássemos. Porque às vezes nós estamos escolhendo determinados ícones, né, para direcionar a nossa vida, sendo que quem deveria dar a palavra final é a palavra de Deus. Então é isso que Salomão está falando, sim. Olha, gente, vocês estão vivendo debaixo de um governo X ou Y, tome cuidado, sejam mansos, procure lidar com isso, procure lidar com as pessoas, né, essa pessoa carregando um peso que é uma chave, daqui a pouquinho você vai ver onde ele vai usar essa chave. Lá na frente eu vou colocar uma imagem dele usando essa chave. Então, às vezes, nós precisamos. Tem momento de se calar, de trancarmos, mas tem momento de nós abrirmos as portas. Então, essa é a forma bíblica de lidar com tolos, não participando de sua tolice, mas vivendo o caráter de Cristo. Isso é algo que Paulo vai trabalhar nas suas cartas, isso é algo que o seu próprio salmista vai trabalhar, mas aí no conceito, né, teocrático, de Deus como Senhor da sabedoria, Deus no comando de tudo. É claro que o Velho Testamento aponta para Cristo, tá? E o Novo Testamento vai descrever, vai dissecar, né, o caráter de Cristo, e as cartas paulinas vai pegar o caráter de Cristo e vai lançar para nós como uma conduta, um modus operandi da minha vida e da sua vida. Então, esse convite que o Senhor coloca, ou que a Salomão coloca, ele está dizendo o seguinte: então ele não coloca viver o caráter de Cristo, mas em Provérbios, os próprios rabinos entendem que os 5 primeiros capítulos de Provérbios, a palavra sabedoria ali, é referente ao Messias ou a Cristo. Então, nós podemos sim pensar que Salomão está dizendo aquilo que eu escrevi aqui. A forma bíblica de você lidar com pessoas tolas não é entrando na tolice dela, querendo provar, mostrar, tá? Mas é viver o caráter de Cristo. Para mim, o maior exemplo que nós vamos precisar, que alguém escreveu, né, Nancy escreveu, nós vamos ter necessidade de mansidão, o maior exemplo talvez seja a frase que está lá na cruz, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles são tolos demais para entender o que está acontecendo. Eu acho que essa vai ser a nossa oração. Eu sempre saio, já vocês sabem, agora estou saindo mais cedo, estou saindo 5h10, 5h15, tá? E quando eu estou saindo ali, descendo a Cássias, né, para ir pegar ao Irapuru, eu já desço. Agora eu mudei a minha oração desse mês, comecei agora, a minha oração tem sido essa: Senhor, cria, aliás, comecei no dia 29,
Foi o presente de aniversário que eu pedi para Deus, né? Na madrugada eu falei, Deus, eu quero um presente do Senhor, eu quero aquilo que Davi pediu. Cria em mim, Deus, um coração puro e um espírito reto. Então eu tenho orado isso, Senhor, me dê um coração puro e um espírito reto, para não pecar mais contra ti. Tá? O que seria, em outras palavras? É como se eu estivesse pedindo, Senhor, me dê o caráter de Cristo na minha vida, porque eu preciso. É um bom conselho para todas as situações na vida em que alguém de repente se enfurece e em reação nós nos irritamos juntos, né? Ou seja, nós começamos a pagar com a mesma moeda, que é o que o mundo fala, tá? O mundo não conhece se alguém te der um tapa no teu rosto, ofereça outra face. Se alguém pedir para você caminhar uma milha, vai 10 milhas, né? Ali, o Senhor Jesus não está nos convidando a sermos idiotas, pelo contrário. Ele está colocando dentro de um contexto, olha, seja pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que semeiam a paz, porque eles verão a Deus. Essa palavra ver a Deus, tá? Não é a palavra oftanei no grego, é a palavra eidos no grego. Significa, quem é um pacificador, ele vai sentir a presença de Deus em todo momento da sua vida. Então não é que ele vai ver Deus lá no arrebatamento. Porque muitas pessoas colocam isso lá para frente, ele vai ver Deus lá no arrebatamento. Não, ele vai ver Deus agora. Agora, aqui, ele começa a ver Deus em todas as coisas. Meu amado, como é gostoso você olhar para a tua vida e dizer, eu estou vendo a boa e poderosa mão do Senhor. Essa era uma das frases que meu pai mais gostava, né, Ebenezer. Tanto é que eu já contei isso lá na igreja. A primeira lanchonete, né, que meu pai comprou, que era dele mesmo, ele botou o nome Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E muitas vezes, em algumas conquistas que nós fazíamos, ele falava Ebenezer, Ebenezer. E eu ensinei isso aqui em casa. Em muitas situações que nos acontecem, tá, eu olho para tudo isso, eu falo Ebenezer, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Quando eu olho o que nós estamos fazendo ali na Monte Hebron, desde da pandemia, né, pessoas ofertaram, né, a estrutura, abençoaram com o piso, com o forro, depois foi para o Ministério Infantil e agora nós pintamos a igreja. Quando eu olho todo esse contexto, eu olho e falo Ebenezer, Ebenezer, até que tem nos ajudado o Senhor. Quando eu olho para a minha saúde, como eu olho como Deus cuidou da minha casa nesse período de pandemia, eu digo Ebenezer, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Que isso seja uma marca nas nossas vidas, né? Em todo um momento, declarar isso, Ebenezer, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. A maneira de lidar com a raiva tola não é ficar em intimidade e responder à mesma altura. É isso que Salomão está falando. Mas manter a calma, coisa que só podemos fazer pelo poder do Espírito Santo. Meu amado, não tem como nós mantermos, gerenciarmos, administrarmos domínio próprio sem ser pelo Espírito Santo. Talvez por isso que um dos frutos, uma das marcas existenciais, operacionais, vamos usar esse termo, do Espírito Santo em nós é o domínio próprio. Então nós precisamos aprender a ter esse domínio próprio. Nós necessitamos desse domínio próprio. É importante que eu e você venhamos ter esse domínio próprio. Deus nos convida a ter esse domínio próprio, mas não é um esforço mental, não é algo zen, não é algo de meditação, não é você subir para o monte. Meu amado, eu conheço um monte de pessoas que vão no monte orar, tá? Buscar lá e ter uma vida de pecado, uma vida de indignação com tudo, revolta, brigado com Deus. Eu conheço pessoas na campanha eleitoral, subiram para o monte, aí os profetas falaram, olha, eu estou vendo você sentar numa cadeira de vereador, não precisa nem mais fazer campanha, porque Deus já te deu a vitória, ou ripa lá para trás, ripa lá para frente. E a pessoa perdeu. A pessoa nem saiu mais de fazer campanha, não gastou mais nada, porque Deus já tinha prometido. E aí ela foi conversar comigo, falar que o senhor é um pouco mais equilibrado. Eu falei, meu amor, se você tivesse conversado comigo antes, em vez de você ir lá para o monte orar, tá, você ia fazer a campanha e viver uma vida diante do Senhor. É isso que faz toda a diferença. Porque nós estamos vivendo, amado, uma idiotice, uma ignorância tão grande no meio evangélico, onde as palavras mantras tomaram o lugar da Bíblia. Tá? Eu já disse aqui trocentas vezes para Monte Hebron, já disse aqui nessa plataforma,
É muito bonito você pegar Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 3. Bendito eu serei na cidade, eu estarei por cabeça e não por cauda. Oxerei, eu iria, vai, mas esquecer dos 3 primeiros versículos. Se propuserdes de hoje no vosso coração a dar honra ao meu nome, cumprindo os meus mandamentos, andando nos meus estatutos. Meu amado, presta atenção, por isso que eu falo, não vou ter pressa, tá? Os 10 mandamentos, eu escuto pessoas falando que os 10 mandamentos é da velha lei. Ok, então tá bom. Tá ok? Você trabalha numa empresa. O teu patrão lá deixou um pacote de dinheiro na mesa. Você olhou, não tem ninguém olhando, você acha que o salário é muito pouco, então você vai lá e pega aquele dinheiro, ninguém vai ficar sabendo, tá? Você faria, aí você vai dizer, não, eu não vou fazer isso. Tá? Você está numa palestra, você é casada, você está numa palestra, de repente o cara que está falando lá, um cara bonitão, dá bola para você, você avisa o teu marido, olha, eu não vou para casa hoje que eu vou fazer tal coisa, mas você vai para a cama com essa pessoa. Você faria isso? Não. Mas por quê? Ah, porque é errado. Não, meu amado, você está deixando de fazer isso porque você deixou de entender que os 10 mandamentos, através do Espírito Santo, estão no nosso coração. Você deixou de roubar, né? Não roubarás e você não adulterarás. Você deixou, né? Você cumpriu os 10 mandamentos mesmo sem você saber. É isso que Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 a 4 fala. E eu escreverei a minha lei no coração de vocês. A lei foi escrita no nosso coração através do Espírito Santo, meu amado. Então é o Espírito Santo que vai me ensinar a cumprir os 10 mandamentos, é o Espírito Santo que vai me ensinar a ser fiel nos dízimos e ofertas. Tá? É o Espírito Santo que vai me ensinar a amar o meu próximo. É o Espírito Santo que vai me ensinar o que é o sabático, não num calendário geográfico, numa questão de tempo semanal, mas numa questão muito maior que a questão do tempo sabático ou do tempo semanal, mas uma questão voltada muito mais, tá, para uma existência, onde o meu sabático é todos os dias onde eu estou cultuando o meu Deus, estou fazendo daquele dia o meu sabático. É claro que eu preciso de um dia de descanso, é claro que guardar o sábado tem algumas questões que nós precisamos entender, não é o estudo aqui, mas eu e você precisamos entender isto. Essa nova lei está no meu coração, e porque ela está no meu coração, ela traz um modus operandi onde eu vou viver um verdadeiro cristianismo. Amém, igreja? Eu acho que eu vou parar aqui, porque, olha, nós já vamos entrar semana que vem no capítulo dos versículos 5 em diante, só no 5. Eu peço perdão a todos, mas eu não gostaria de ter falado rápido mesmo, eu fiz proposital, estou muito feliz com essa questão da gente ir mais devagar, tá, meu amado? A ideia não é correr, a ideia é aprender, amém? Então, domingo que vem, nós vamos continuar daqui. Amados, lembrando, hoje nós temos a ceia, a Monte Hebron, você viu aquele videozinho que a pastora fez? Aliás, ela é boa naquilo, né, gente? Vamos dizer a verdade, né? Aliás, você viu o folder que ela fez, né, para o niilismo? Eu falei, antes, se eu soubesse, eu tinha pego essa imagem, né? Uma pessoa sentada numa cadeira olhando para várias questões. Melhor definição de niilismo está aí, tá? Então, assim, nós teremos a ceia, nós não vamos voltar com o Ministério Infantil, mas já dá para ter o Ministério Infantil. Tá? Nós estamos nos organizando para tudo isso. Então você é o nosso convidado. A igreja foi lavada, as cadeiras foram lavadas. Você pode talvez encontrar poeira, meu amado, porque o Oscar até explicou para mim na sexta-feira. Como ela foi muito bem pintada, graças a Deus, às vezes fica caindo essas frégulas, né, essas poeirinhas. E às vezes pode ser que você encontre, mas não é sujeira de sujeira. Tá? É bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Eu louvo ao Senhor por cada um de vocês, eu louvo ao Senhor pela maravilha, né, dessa plataforma, nós podemos estar estudando. Então, analise, estude e continue lendo o capítulo 10. Eu vou pedir para a pastora repetir o capítulo 10 de novo, que nós vamos estar domingo que vem. Amém? Como diz a pastora Ângela, um forte beijo para vocês, um grande beijo, ela fala, né? Um grande beijo para vocês, meus queridos, minhas queridas. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus.